Bem, queridos, vamos abrir as Escrituras em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Dos versos 28 ao 30, diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Amém? Amém, queridos. Quero tomar como tema para hoje o que Jesus disse aqui: ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus. Amém? O texto é bem conhecido aqui, né? Sobre essa questão de Jesus mostrar que este é o mais importante de todos os mandamentos. Já era no Velho Testamento e continua sendo no Novo Testamento. Em Apocalipse capítulo 2, você não precisa ler lá, mas você conhece bem esse texto. Apocalipse capítulo 2, no verso 4, Jesus falando com a igreja de Éfeso, ele diz: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Eu não vou entrar na exegese do texto aqui de Apocalipse, talvez eu vou fugir completamente da exegese do texto, mas eu creio que o nosso primeiro amor tem que ser para Deus. Deus tem que ter a prioridade no nosso coração. E se nós não colocarmos o Senhor como primeiro na nossa vida, como o alvo do nosso amor, se alguma coisa vier antes de Deus na nossa vida, então nós estamos quebrando o primeiro mandamento e, consequentemente, estaremos quebrando todos os mandamentos. Que Jesus disse que esse é o primeiro, esse é o mais importante de tudo, que nós amemos o Senhor, reconhecendo que Ele é o único Deus e Ele é Senhor sobre nossas vidas. Amém, queridos? Então, ame o Senhor. E o que é amar? O que é amar? Quem tem uma definição para amor? Ninguém tem? Então, vou dizer aqui o que o dicionário diz. O dicionário define o amor da seguinte forma: uma emoção, um sentimento ou sensação de uma prazerosa atração para com, ou deleite em alguma coisa, ou uma pessoa, que induz a um desejo pela presença, posse, bem-estar ou promoção do seu objeto. Ok? O dicionário ainda diz que o amor pode ser definido como uma ligação dedicada, um grande carinho. É lógico que todos esses termos aqui que a gente percebe não é bem uma definição, mas uma descrição, né? O verbo hebraico, que está lá no Velho Testamento, onde Jesus se referiu: ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ame o Senhor, o seu Deus. Lá no hebraico, esse verbo amar significa aspirar, desejar, estar preso, deleitar-se. Ok? O verbo grego, que o Novo Testamento foi escrito, entre várias palavras, a gente já estudou sobre isso, entre várias palavras que existem para amor, a palavra aqui usada por Jesus é o verbo agapau, ou ágape, né, como a gente está acostumado a ouvir,
que denota, né, um amor apoiado na admiração. Amor apoiado na admiração, veneração e estima. Significa ter uma preferência por, querer o bem de, velar pelo bem-estar de, e estar cheio de boa vontade, tanto em pensamento como em obras. Ok? Então, essa é a definição do verbo agapau, que é o ágape que a gente conhece. Esse verbo ele é distintamente bíblico, né, eclesiástico, e ele é sempre usado na esfera espiritual. Este verbo é o que está lá em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou desta forma. É o mesmo verbo que Jesus usa aqui, quando ele diz, ame o seu Deus. E é o mesmo verbo que está em Romanos capítulo 13, verso 8, quando a Bíblia fala do nosso amor de uns para com os outros. Então, esse é o verbo usado nessas três dimensões. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter para com Deus e o amor que nós devemos ter uns para com os outros. Ok? Deu para entender mais ou menos aí o que é o amor a que Deus está se referindo aqui? Ora, antes da gente falar muito ainda sobre essa questão, nós poderemos dizer que existem graus de amor. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está aqui implícito um grau. Deus nos amou no mais alto nível, grau de amor, de tal maneira, não podia ser maior do que isto. Ok? A Bíblia também registra que Jesus estabeleceu que existe graus de amor, né, do homem para com Deus. Quando ele diz aqui, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Jesus está dizendo, ame o Senhor no mais alto grau que você possa amar. Não ame pouco, ame muito. Ame com todas as suas faculdades, ame com todo o seu ser. Amém, queridos? Agora, vamos dar uma pausa aqui, vamos pensar um pouquinho aqui, pensando nessas definições de amor que nós vimos, pensando nesse grau, nessa intensidade de amor. Repetir algumas palavras aqui. Sensação de uma prazerosa atração. Deleite, que induz a um desejo pela presença. Promoção do seu objeto, aspirar, desejar, estar preso, deliciar-se. Amor apoiado numa admiração. Então eu gostaria, para a gente entender bem essa questão, fazer um paralelo com a pessoa que nós amamos. Você ama alguém? Ama sua esposa? Ama seu marido? O que te levou a amar essa pessoa? O que você viu? Que os olhos, brilhou, o coração acelerou. Pensando nisso aqui, uma sensação de prazerosa atração. O que te atraiu? Aqui diz, induza um desejo pela presença. O que você vê nessa pessoa que você quer ficar perto? Amor apoiado numa admiração. O que você vê que você fica admirado, encantado, e você ama essa pessoa? Deu para viajar um pouquinho aí? Não vou pedir para ninguém falar nada, né? Para ninguém ficar vermelho, embaraçado. Mas, queridos, então vamos pensar
em Deus? O que te atrai em Deus? O que você admira em Deus? O que Deus tem que você deseja a presença dEle? O que você vê em Deus que te dá uma sensação de uma prazerosa atração por Deus? O que te atrai para Deus? Jesus diz: ame o Senhor seu Deus. O que você vê nele para o seu coração bater mais forte por Ele? Você já parou para pensar sobre isso? Você, como pessoa, você tem algo em si que você gostaria que as pessoas vissem e te admirassem por isto? Tem? Você tem isso? Porque às vezes você fica invocado: poxa, será que ninguém nota isso em mim? Deus também tem. Existe algo em Deus que Ele quer que todo mundo veja, que todo mundo reconheça, e na verdade Ele quer ser amado por isto. Ele quer ser adorado por isto. Você imagina o que é? É só a gente fazer uma viagem desde o Velho Testamento e perceber quando Deus se apresentava para alguém, como que Ele se apresentava. Vou te dar uma dica, vamos lá, Levítico capítulo 11, verso 45. Como é que Deus sempre se apresentou? Qual é a característica dele que Ele sempre ressalta? Para começar, né? Vamos ver lá, Levíticos capítulo 11, verso 45. Alguém está perguntando aqui: livro é esse? Está na Bíblia. Levítico capítulo 11, verso 45. Acharam aí? Diz assim: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. E você vai notar que todas as vezes que Deus se apresentou, Ele se apresentou desta forma: eu sou o Senhor que sou santo. Amém, queridos? Quer ver? Dá uma olhadinha lá em Ezequiel 39, 7. Ezequiel, capítulo 39, no verso 7. Acharam? Ezequiel 39, verso 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. Veja só, agora Deus, Ele quer que todas as nações vejam que Ele é santo. Como? Através da santidade do seu povo. Amém, queridos? Isaías capítulo 6, verso 3, você conhece, não precisa nem abrir lá. Quando Isaías tem aquela visão dos céus e diz assim, ele vê os serafins e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória.
Quando os serafins olhavam para Deus, o que é que eles viam em Deus? Santidade. Santo, santo, santo. Em Apocalipse capítulo 4, verso 8, está falando dos anciãos e dos serafins. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então veja, os céus enfatizam o que em Deus? Santidade. Deus é santo. Amém, queridos? A santidade não é simplesmente um dos atributos de Deus. A santidade representa a natureza de Deus. Essencialmente, Deus é santo. A santidade é a própria personalidade de Deus. Então, queridos, o que é que deve nos atrair em Deus? A santidade dele. No Salmo 96, no verso 9, a Bíblia nos dá uma ordem. Salmo 96, verso 9. Acharam? Salmo 96, verso 9. Diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Então, se nós vamos adorar a Deus, nós devemos estar olhando para a santidade de Deus e adorar a beleza da santidade de Deus. Em Mateus 6,9, não precisa abrir, você conhece bem esse texto. Quando Jesus está ensinando seus discípulos a orarem, ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, tanto a adoração como a oração, ela está totalmente ligada à santidade de Deus. Amém? Então, o que nos atrai em Deus? Que nos leva a amar a Deus. A essência de Deus é santidade. Então nós devemos amar a santidade de Deus. Amém, queridos? Então eu creio que nós podemos dizer que amar a Deus é amar a sua santidade. E amar a santidade de Deus não é simplesmente ficar declarando santo, 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 mas é termos uma vida de santidade. Nós só podemos adorar a santidade de Deus através da santidade em nossos corações. Por isso Deus disse: sejam santos, como eu sou santo. Se nós vamos nos aproximar de Deus, nós devemos nos aproximar em santidade. Se vamos adorar a Deus, devemos adorar em santidade. Se vamos orar, devemos orar em santidade. Se amamos a Deus, amamos a santidade. Temos um desejo profundo por santidade, um anseio por santidade. O nosso coração deve clamar por santidade, porque o nosso Deus é santo. Amém, queridos? Então quero pensar um pouquinho aqui, se nós devemos amar a Deus, e amar a Deus é amar a santidade de Deus, e amar a santidade de Deus é ser santo. Como que nós podemos ser santos? Então eu quero primeiramente dizer que a santidade não tem nada a ver com usos e costumes e atitudes que nós podemos ter. Ser santo não é guardar uma série de regras e normas concernentes a vestuário.
não está ligado a uma vida de jejum e oração, isolado de todo mundo. A santidade não tem nada a ver com a nossa aparência. Amém, queridos? Na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, no verso 5, Paulo condena as pessoas que procuram ter uma aparência de santidade. Timóteo capítulo 3, no verso 5, Paulo diz assim: eles têm a aparência de piedade, mas negam o seu poder. E Paulo diz: afastem-se dessas pessoas. Afaste-se de uma pessoa que só fica com uma aparência de santidade, mas lá no seu íntimo ela não vive em santidade. Porque a santidade, queridos, não é para as pessoas verem, a santidade é para Deus ver. Amém? Em Colossenses capítulo 2, nos versos 20 ao 23, o apóstolo Paulo diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está dizendo que essa preocupação única com o exterior, com o que as pessoas podem ver em nós, elas não conseguem mortificar o nosso homem natural, ela não consegue matar as paixões da carne. Paulo está dizendo: vocês precisam muito mais do que essa questão de viver sobre regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tocar isso, não pode tocar aquilo. Tenho que guardar isso, tenho que guardar aquilo, tenho que me vestir desse jeito, tenho que fazer isso, o cabelo tem que ser de tal jeito, a roupa de tal jeito, a cor da roupa, isso. Paulo fala: para com isso. Isso não leva ninguém a nada. Porque essas coisas não têm o poder de matar os impulsos carnais da sua natureza. Amém, queridos? Então, santidade não tem nada a ver com a aparência. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa e fala: nossa, que mundano. Você não pode chamar uma pessoa de mundano pela aparência dela. Amém, queridos? Então, santidade implica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós. Lá em Colossenses 3, verso 5, se vocês quiserem só anotar e eu vou lendo aqui, Colossenses capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Amém? Em Efésios capítulo 4, os versos 22 ao 24, a Bíblia diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então veja aqui, queridos, que Paulo está falando que a santidade não está na aparência, mas na maneira de viver. A santidade está em você se desfazer das coisas do velho homem, dos desejos, dos pensamentos do velho homem, e se revestir do novo homem, que ele diz aqui que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, que provém da verdade. O que é a verdade? O que é a verdade?
O que é a verdade? O que é a verdade? Jesus ou a palavra? Aí não dá, né? Porque Jesus é a palavra viva de Deus. Amém, queridos? Então, o que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. E nós devemos buscar esta semelhança com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, através de entrarmos nesta verdade. Amém? Então, o velho homem que permanece em nós, ele precisa ser mortificado uma vez por semana, nos domingos de culto, uma vez por mês durante a ceia. Não? Quando? Todos os dias, a cada momento. Não precisa responder não, você está fazendo isso? Todo instante você está procurando matar o seu velho homem. Quando ele tenta se levantar, você já, opa, nada disso, pode ficar aí onde você está. Sabe, queridos, é necessário mais poder espiritual para dominar as nossas paixões carnais do que para expulsar demônio. Expulsar demônio é fácil. É ou não é? Expulsar demônio, você vai, em nome de Jesus, sai. E a nossa carne? É necessário mais poder espiritual para mortificar a nossa carne, as nossas paixões, dominar as nossas paixões carnais, do que para expulsar demônios. Essa santidade, queridos, não está ligada a manifestações. Por isso eu estou dizendo, é mais fácil expulsar um demônio do que dominar as nossas paixões. A Bíblia diz que a igreja de Corinto era uma igreja que havia todos os dons, e no entanto, era uma igreja totalmente carnal. Só para você ter uma ideia, olha, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Sabe o que é isso, gente? Nenhum dom faltava naquela igreja. Mas no capítulo 3, dos versos 1 ao 3, Paulo diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Como pode, gente? A igreja tem todos os dons espirituais, mas são carnais. Então, santidade não tem nada a ver com as manifestações espirituais. Amém, queridos? Oi? 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 ao 3. Veja o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, os versos 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Então veja, não precisa ser santo para expulsar demônio. Não precisa ser santo para fazer milagres. Não precisa ser santo para pregar o Evangelho. Mas para entrar no céu precisa. Mas para amar a Deus, só se for santo. Amém, queridos? O verdadeiro avivamento é o despertamento espiritual interior da nossa alma. Quando as nossas faculdades são aguçadas e nós recebemos um discernimento espiritual que nos leva a odiar o pecado e nos leva a amar a pureza e cria em nós um desejo de comunhão íntima com Deus, um desejo de ler, ouvir a palavra de Deus e ter comunhão uns com os outros. Amém, queridos? Amém? Para a gente entender ainda, o poder da santidade, ele não vem do nosso próprio coração, mas provém da nossa união com Cristo. Ninguém pode ser santo por força de vontade, nem pelo esforço. Por mais que você deseje ser santo, você não consegue ser santo por si mesmo. Não há poder em nós mesmos para mortificarmos as nossas paixões carnais. Somente quando nós estamos unidos com o Senhor Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, é que nós podemos ter esse poder necessário para julgar a nossa velha criatura e nos revestirmos com a nova. Amém? Lá em Romanos capítulo 8, nos versos 8 ao 11, Romanos capítulo 8, dos versos 8 ao 11, diz assim, olha: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, então não ama a Deus, ok? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então veja, queridos, nós só podemos ser santos se nós temos o Espírito Santo habitando em nós. A prova que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, Paulo diz aqui, é que o corpo, a parte carnal, não da carne, mas as paixões carnais estão mortas. Amém, queridos? Porque ele diz que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai dar a verdadeira vida no nosso corpo, de modo que nós não vamos mais obedecer às paixões carnais, mas vamos seguir o Espírito Santo em santidade. Amém, queridos? Fica claro isso? Se você ler a carta aos Colossenses, principalmente o capítulo 3, você vai notar que Paulo vai enfatizar muito essa questão da nossa união na morte de Cristo, a nossa união na ressurreição de Cristo e a nossa união na glorificação de Cristo. Eu preguei isso algum tempo atrás. Paulo enfatiza essa união com Cristo. E se nós estamos unidos com Cristo, então unidos na sua morte, estamos mortos para o pecado.
Estamos unidos na sua ressurreição, estamos vivos para Deus. Estamos unidos na sua glorificação, então temos uma nova vida. Amém, queridos? Amém? Colossenses capítulo 1, verso 22. Colossenses 1, 22 diz assim: mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém, queridos? Então veja, como é que Deus quer que a gente chegue diante dele? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém, queridos? Está dando para entender isso? Nós podemos dizer ainda que a santidade, ela é progressiva. A Bíblia nos mostra que existe um processo de santificação. Você não fica santo do dia para a noite. Ok? Mas cada dia você é mais santo que o dia anterior. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 6, um verso bem conhecido, não precisa abrir não. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então Deus começou uma obra, e todo dia Deus vai lá e vai operando santidade em você. Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano 5:18, alguma coisa assim, que de glória em glória nós vamos sendo transformados até chegarmos na perfeita imagem do Filho de Deus. Então todo dia Deus vem e te banha com glória, e essa glória te santifica. Amém, queridos? Em Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então Paulo está dizendo aqui de um desenvolvimento de salvação. Desenvolver a salvação significa a cada dia ser mais santo. Amém, queridos? Ainda em Filipenses capítulo 3, versos 12 ao 14, o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz: olha, eu ainda não sou santo, mas eu estou caminhando. Cada dia eu vou avançando. Cada dia eu sou mais santo. Cada dia. Porque eu persigo este alvo. Eu sei que eu fui alcançado para isso. Então eu quero alcançar isto. Então cada dia eu batalho. Cada dia. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu vou esmurrando o meu corpo. Eu vou submetendo o meu corpo ao meu espírito, porque eu quero ser semelhante a Deus, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero ser santo para amar o Senhor. Amém, queridos? Em Efésios capítulo 4, verso 3, ele diz assim, 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Então, você percebe, queridos, como a Bíblia enfatiza essa questão? Que a cada dia nós temos que ser transformados, que a cada dia nós devemos ser mais santos, a cada dia nós devemos vencer a nossa carne, a cada dia nós devemos vencer as nossas paixões, a cada dia, a cada dia, a cada instante. É uma guerra, queridos. Paulo diz lá em Gálatas, é uma guerra entre o espírito e a carne. E nós temos que ter esse desejo, porque Deus está nos concedendo esse desejo. Mas nós temos na nossa carne um desejo por coisas desta vida. E Deus nos dá um desejo por Ele, pela santidade dEle. Mas a nossa carne deseja as coisas deste mundo. E então nós temos essa luta dentro de nós, de quebrar o nosso desejo e aceitar o desejo de Deus. E nós lemos o texto, se nós aceitamos esse desejo de Deus, o próprio Deus vai efetuar o propósito dele, menos que nós o desejemos. A nossa carne deseja pelas coisas deste mundo, mas Deus nos dá de presente um novo desejo. E então Paulo diz, jogue fora o velho desejo, e Deus vai efetuar o que Ele está propondo para você. Amém, queridos? Se nós somos verdadeiramente salvos, e aqui agora o bicho vai pegar, hein, gente? Se nós somos verdadeiramente salvos, o processo de santificação tem que ser irresistível para nós. Aquele que é salvo vai desejar ser santo. Amém? Na segunda carta aos Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 13. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Deu para entender esse verso, queridos? Deus, lá no princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Por isso que eu digo, o verdadeiro salvo, ele não resiste ao desejo por santidade, porque nós somos salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Se nós não estivermos num processo de santificação a cada dia, nós não somos salvos. Amém? Não sou eu que estou dizendo, gente, é a Bíblia. O salvo, ele está num processo de santificação. Romanos capítulo 8, versos 29 ao 30, bem conhecido, diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou.
Veja, queridos, a pessoa que é salva, ela tem uma vida glorificada. Porque a glória de Deus e a santidade de Deus estão intimamente ligadas. O que os serafins declaravam lá que Isaías viu? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua santidade. Glória e santidade estão ligadas. E Paulo está dizendo aqui que aquele que Deus chamou, justificou, também glorificou, isto é, santificou. Amém, queridos? Então, embora o verdadeiro salvo pode até tropeçar e cair, pode falhar da forma mais miserável possível, mas jamais ele fica caído no pecado. Amém? Eu não estou dizendo que se você cometer um pecado, você não é salvo. Você pode até pecar. Nós temos o exemplo dado pelo próprio Jesus do filho pródigo. Aquele moço caiu de uma forma miserável. Chegou no ponto mais baixo que podia chegar. Não é verdade? Mas ele ficou lá? Não. Ele se lembrou do Pai. E ele disse: eu vou voltar. Amém, queridos? Primeira carta de João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira carta de João, ainda no capítulo 3, vamos ler esse texto. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 5 ao 10. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixemos que ninguém os engane. Não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Então, veja só, queridos. A Bíblia é muito clara. Um salvo pode cair no pecado? Pode. Mas ele se arrepende. E ele pede perdão. E ele sai daquela situação, ele sai daquele meio, ele sai daquela prática. João está dizendo, o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Ele não comete o mesmo pecado todos os dias. Ele vence o pecado. Porque ele é habitado por aquele que venceu o pecado, que veio para tirar o pecado de nossas vidas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando ele nos salva, ele tira o pecado. Por isso o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Fica claro isso, queridos?
Então, por isso que a gente está dizendo, aquele que realmente é salvo, ele entra nesse processo de santificação. O processo de santificação, a santidade é irresistível para ele. Porque ele quer ser santo. Porque ele quer amar a Deus de verdade. Ele quer adorar a Deus de verdade. E Deus é adorado na beleza da sua santidade. Amém, queridos? Então, estudando todas essas coisas, a gente percebe que Deus sempre liga o seu poder de salvação à sua santidade e ao seu poder santificador. Quando ele chega para Israel dizendo: eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor que vos salva, o meu nome é santo, eu sou o Senhor, eu sou santo. Quando ele vem agora para dizer para nós que ele veio para nos salvar, ele veio para nos tirar do pecado, ele veio para tirar o pecado de dentro de nós. Amém, queridos? Então, salvo anda em santidade. E só aquele que anda em santidade pode amar a Deus. Porque amar a Deus é amar a santidade de Deus. Porque Deus é santo. Amém, queridos?